Olá pessoal, muita paz, muita luz a todos. É com alegria que a gente está iniciando esse novo seminário sobre visões do fim do mundo, tá? Nós precisamos entender que o que vem a ser profecias, né? Profecias do futuro, videntes que vêm além do tempo. Como isso funciona, professor? Como é que os grandes profetas, o João Evangelista da Bíblia, por exemplo, aí nós temos o mais famoso de todos os videntes que nós conhecemos, Nostradamus, nós vamos falar sobre ele hoje, Tem o Edgar Cayce, que é um sensitivo bem moderno, um sensitivo do século XX, radicado nos Estados Unidos, um vidente muito famoso, né? E vamos também falar de alguns videntes brasileiros, específicos, de pessoas que tiveram muitas visões sobre o fim do mundo, foram muito famosos em muitas épocas aí, tá? Ok? Então, nós vamos começar hoje falar sobre Michel de Nostradame. Em inglês é Nostradame, em francês, que eu já aprendi com uma francesa a falar o nome dele. Michel de Nostradame. O termo Nostradamus é um nome que ele usou para escrever as profecias em latim. Tá? O nome Nostradamus é um nome latim. Bom, eu acho que todos vocês já viram as profecias de Nostradamus. Eu não quero dar uma palestra aqui que todo mundo já fez, todo mundo já falou, todo mundo já discutiu. Nós vamos abordar de um jeito bem diferente essa questão dos videntes, como funciona? Vamos tentar só explicar um pouquinho da história de Nostradamus e depois a gente... Nostradamus, ele foi um médico francês, sabe? Que nasceu entre o século, entre 1503 e partiu em 1566, 1566. Bom, muito bem. Ele nasceu numa cidade francesa chamada Saint-Rémy de Provence, no dia 21 de dezembro de 1503. Interessante, ele nasceu bem no solstício de inverno para o hemisfério norte, praticamente 21, 22, 23, é o solstício de inverno lá, Bom, Nostradamus, ele tem uma vida normal, Esta é uma época, como ele era médico, a França, neste período, como toda a Europa, era assolada pela peste negra. Ok? Hoje conhecida por nós como a peste bubônica, Transmitida pela pulga do rato. Ok? E naquela época não tinha cura. Era muito difícil combater essa epidemia. Você está entendendo? Era muito difícil. E o Nostradamus, ele casou-se, teve 2 filhos, tá ok? Uma mulher. Aí ele teve que fazer uma viagem para trabalhar, combatendo a peste e tudo mais. E quando ele volta para casa, a família inteira dele morreu de peste negra. A mulher e os 2 filhos. Então, com a morte, dos filhos, da família, vamos dizer assim, da família toda, e ele não estava perto para poder ajudar, ele que salvou muita gente, conta a história que ele tomava assim uns 20 banhos por dia. Talvez isso foi o que evitou que ele pegasse a peste negra,
né? Porque naquela época da Idade Média, a Europa era um lugar muito sujo, as pessoas não tinham saneamento básico. E a população de rato proliferava e andava no meio de todo mundo, você está entendendo? Então a pulga do rato, ela facilmente transmitia a peste bubônica, e ninguém sabia disso, né? Então, quanto mais limpo você vivia, sua casa mais limpa, mais longe você estava de uma infecção, de pegar a infecção porque era transmitida pela pulga do rato, né? Você tomava uma picada, já Elvis. Então, com a morte de toda a família dele, né, ele andou algum tempo meio desnorteado, ele entrou numa depressão muito grande, né? E a partir desse período, né, nesse período, né, após a morte da família, que ele vai entrar num transe, em transe, vamos dizer assim, transe profético. Tá? A ideia conta que ele pegava uma bacia com água, né, a luz de velas, aquela coisa toda à noite, concentrava-se e entrava num transe, e a partir dali, como se a bacia de água se transformasse, e ele tinha então visões do futuro. Tá? Essas visões, né, foram todas escritas de forma velada em 100 quadras. Quadras é o seguinte, você tem conjunto de quatro versos, né? Assim, quatro versos é uma quadra, então são 100 quadras. Por isso é conhecido como as centúrias de Nostradamus, né? Como são 100 quadras, são as centúrias. Centúrias é 100, né? Ele escreve de forma bastante confusa e bastante velada, como ele mesmo diz, pelo fato de ele fugir, presta bem atenção, dele fugir da Inquisição da época. Porque a igreja poderia considerar um herege, podia considerar pacto com o demônio, Satanás, se ele começar a falar muito claramente e as coisas estão claras. Então, para fugir da Inquisição da época, ele escreveu sobre forma velada. Mas ele mesmo dizia que os homens do futuro, com sua compreensão maior sobre astronomia, sobre ciência, um monte de coisa, iria compreender as suas profecias. Para alguns especialistas que já estudaram Nostradamus a fundo, né, parte das profecias que ele fez já se cumpriram. Né? Ele falou das duas grandes guerras mundiais no século XX. Ele falou sobre a ascensão de Hitler. Ele falou sobre a ascensão de Napoleão, né? Chamado os anticristos. Né? Então, basicamente, e ele vai ter então a visão do fim do mundo. Ok? Né? Então, quais são as visões de fim de mundo clássicas que Nostradamus coloca em suas quadras? Pelas interpretações dos especialistas, tá ok? Então, deixa eu colocar para vocês aqui. Nostradamus, para fazer um resumo, né, duas coisas, dois fatos apocalípticos. Ele via uma guerra, uma guerra mundial, uma guerra com destruição sem precedentes.
É muito interessante que vocês têm que entender que um homem de 1555, ou naquela época da Idade Média, não tinha a menor noção de armas sofisticadas. Nem avião tinha sido inventado, foguete e tal, mísseis, armas nucleares. Imagine um homem daquela época tendo visões e vendo uma explosão gigantesca e cidades inteiras sendo destruídas e o mundo passando por uma grave situação. Então ele mesmo não entendia o que ele via. Tá? É muito complicado para aquela mente, né, entender arquétipos que não estão registrados no seu mundo, no seu universo, né, de coisas. Tá? Eu lembro que tem uma vidente inglesa também, que ela ficava dentro de uma caverna, lá na antiga também. Ela falava assim, né? As pessoas perguntavam quando que seria o fim do mundo, né? Olha o que ela falou assim: quando os homens tiverem em suas casas quadro na parede em movimento, é a época. 3 anos, então, uma TV de plasma, uma TV de LCD. É um quadro na parede, fica na parede em movimento. Mas para ela não sabia o que era TV. Ela falou quadro em movimento. Você está entendendo? Isso eu estou falando para você, que é a questão do arquétipo. Um pessoal daquela não sabe que existe a palavra televisão, não sabe o que significa isso, nem que isso podia existir no futuro. E de repente ela tem uma visão do futuro e vê algo assim, ela fala, porra, não tem nem palavra para descrever o que ela viu. Então ela tenta associar com as coisas da época dela. Tá? A mesma coisa Nostradamus. Quando ele via aviões, foguetes, mísseis, bombas atômicas. Meu, como que eu vou descrever isso? Não tinha nem arma de guerra naquela época. Tá? Entendeu? Muito bem. Então, uma outra coisa que Nostradamus via era uma catástrofe geológica também sem precedentes. É engraçado que João Evangelista, se você estudar o Apocalipse bíblico, ô Ju, amanhã nós vamos falar de quê mesmo? Tá, para eu não adiantar o expediente, né? Então, as catástrofes geológicas sem precedentes, essas duas coisas. Oi? Edgar Cayce, então eu posso falar da Bíblia. Então, João Evangelista, o profeta bíblico, né, do Apocalipse, ele prevê essas duas grandes coisas. Ele via destruição, mas via uma catástrofe geológica também. Né? O céu se retirava, as estrelas, até 1000 profecias desse tipo, bem catastrófica. Tá? Muito bem. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Então, eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês. Será que as visões desses grandes profetas eram realmente predestinação? Esses caras realmente viam o futuro real? Se eles viam o futuro real, não tem nada que a gente possa fazer para mudar a situação. Certo? Não tem nada para fazer. Se não tem nada para fazer, vamos cruzar os braços e esperar o pau comer, né? E ver o que eu vou fazer na época. Não tem nada para fazer. Né? Então nós temos muitas questões interessantes aí. Tá? Como um vidente pode ver algo que ainda não ocorreu. Porque isso aqui viola todas as leis da física moderna que a gente conhece.
Tá? Um dos princípios pela quais toda a nossa ciência moderna está assentada é uma lei chamada lei de causa e efeito. A física funciona assim: eu preciso ter uma causa para depois ter um efeito. Ok? Eu preciso, para ver uma pessoa morrer, eu preciso ver se alguém dá um tiro, a bala sai do revólver e mata. Eu não posso, né? Essa é a causa. O cara não pode morrer antes do cara dar um tiro. O cara não pode morrer de um tiro antes de o cara dar um tiro. Essa é a lei de causa e efeito que eu quero dizer para vocês, entendeu? Na física, essa é uma lei fundamental. Então, como é que eu posso ver algo que não aconteceu ainda? Ou seja, eu estou praticamente violando a lei de causa e efeito. Eu estou vendo o efeito antes da causa. Tá? Isso acontece, professor? Eu vou falar para vocês assim: não. Nenhum vidente vê o futuro. Ele não viola a lei de causa e efeito. Então, professor, me explique então, como um vidente pode ver algo que ainda não aconteceu? Bom, todos os videntes, presta atenção, todos os videntes, todo ser humano que está aqui na Terra, presta atenção no que eu vou falar para vocês, estão ligadas a uma inteligência artificial, a uma máquina, a um mentor artificial, a um controlador dos seus passos aqui na Terra. Tá? Isso é uma ligação Wi-Fi, é virtual, vocês não vê o fio. Tá? Mas estão conectados. A mesma coisa que seu celular está conectado, está interagindo, recebendo informação, a nossa consciência também está conectada a um equipamento de uma sofisticação inimaginável para vocês. Tá? E esse equipamento observa, interage com a nossa mente o tempo todo de uma forma que vocês nem imaginam. Ok? Muito bem. Muito bom. Sendo assim, algumas pessoas são escolhidas pelo comando Astar e pelo plano superior para receber informações do plano superior. Então essas pessoas são consideradas médiuns, sensitivos, paranormais. Elas vão fazer a ponte. Então existe muito tipo de paranormal, muita manifestação paranormal. Aqui nós mais conhecemos aqui no Brasil é a psicografia de Chico Xavier, a incorporação, que o indivíduo dá uma mensagem, né? O Allan Kardec trabalhou muito com os primeiros médiuns, codificando essa experiência mediúnica, né? De como ela funciona e tudo mais. Bom, Laércio, então o médium viola a lei de causa e efeito? Não, ele não viola a lei de causa e efeito. Ele vê o futuro? Não, ele não vê o futuro. Ele vê, presta atenção no que eu vou falar para vocês. Ele vê um holograma projetado por uma inteligência avançada no plano espiritual, que através dessa tecnologia, dessa máquina, projeta na mente dele um filme, uma imagem, uma foto ou uma visão, em forma de filme, de fatos que poderiam acontecer no futuro. Como nós estamos trabalhando com seres avançados, com seres que já viveram essa experiência em outros mundos, tal, né, você tem muitas formas de criar cinema no astral. O cinema avançado, fazendo esses filmes apocalípticos, como que a gente faz hoje em dia, né? Lembra do 2012, né? Puta filme apocalíptico, né? Destrói cidades inteiras, ondas invadem tudo e tal. Imagine você pegar aquele filme e projetar na mente de um cara da Idade Média. Entendeu? E falar para ele que aquilo são visões de um futuro distante do fim do mundo. Tal. Então, é basicamente isso que os mentores fazem. Não há nenhuma violação de causa e efeito, porque eles não estão vendo o futuro real, eles estão vendo uma projeção, né, profética do que poderia ocorrer se a humanidade continuasse nesse curso, dessa maneira e dessa forma. Lá na frente poderia acontecer um grande desastre planetário. Tá? Então, profecias são probabilidades disto acontecer ou não. Então, não é uma realidade definida. O que Nostradamus viu realmente vai acontecer.
As profecias geralmente são alertas que o plano superior dá para a humanidade para ajustar o comportamento da humanidade aqui embaixo. Para que as pessoas entendam que elas podem destruir o planeta, que elas podem destruir o mundo. Tá ok? Tem pergunta, Ju? Existe alguma profecia que prevê que no futuro todos os seres humanos terão o mesmo padrão fenótipo e com a mesma etnia? Eu não sei bem se terão a mesma etnia. Porque quando você fala mesma etnia, dá um ar de racismo, né? Muito grande, né? Como se as diferenciações fosse algo ruim. Eu vejo as diferenças étnicas, vamos dizer assim, não étnicas, como algo interessantíssimo, como algo bom, né? É tão interessante você ver um chinês, uma chinesa tão bonita, uma japonesa, uma negra linda, um negro. É tão difícil ver essa diversidade, é tão legal essa diversidade, essa variedade de etnia, de interatividade, de ações. Você vê o loiro, uma loira de olho azul, uma morena, tal. É tudo legal, cara. Eu acho muito legal essa diversidade. Não é necessário todo mundo ser etnicamente iguais. Há espaço ainda para que surja algum tipo de terceiro Reich Não. na história da Terceiro, humanidade? terceiro Reich. É alemão, terceiro Reich. Por que terceiro Reich? Né? Ah, vamos assim dizer, né, quando Hitler sobe ao poder, ele constrói uma política de poder, de força, um exército poderoso que ele vai chamar de segundo Reich. Tá? O segundo Reich. É como se na Primeira Guerra Mundial fosse o primeiro Reich. Tá? Eles pedem, constroem uma força, né, um levante de um poder nazista muito poderoso, chamado Segundo Reich. Ok? Como a Segunda Guerra Mundial os alemães pedem, Hitler pede, existem muitos neonazistas hoje no mundo, tá? Né, na tentativa de construir e reerguer o que eles chamam de Terceiro Reich. Mas não há nenhuma possibilidade para isso, pode ter certeza. Professor, moro perto da praia e cuido do meu pai que sofre de Alzheimer. Penso em mudar da cidade, mas essa mudança talvez não fizesse bem para ele. Qual conselho que o senhor poderia me dar? Não, fica aí, não muda não, né? Não tenha medo dessas profecias de inundações, mundo, tal, tá? Tenha calma, as coisas não são tão simples assim, não. Né? Se algo for acontecer ao mundo, se a gente perceber, a gente vai sacar muito antecedência. Essas coisas dá tempo de sair, dá tempo de correr, dá tempo de mudar. Fica tranquilo, não precisa ficar agitado. É perto do mar, é um lugar muito bom, né? Para cuidar de nossos pais. Se as profecias são probabilidades e alertas para a humanidade, por que não houve avanços? Bem, veja bem. É aí que eu digo, né? Eu acho que houve alguns avanços, sim. Eu acho que houve, né? Ah, por exemplo, as próprias aparições, né? As aparições de Fátima, todas essas aparições são proféticas e apocalípticas, né? A Virgem de Fátima, ela tem toda uma profecia sobre o fim do mundo. E esses alertas, né, quando caiu na mão da igreja, o Papa escondeu os chamados segredos de Fátima, os 3 segredos. Depois ele foi liberando aos poucos, mas o terceiro segredo de Fátima até hoje não foi revelado. Mas segundo consta os pesquisadores, né, é que na crise dos mísseis de Cuba em 62, o mundo estava prestes a um holocausto nuclear, certo? O Papa manda a terceira mensagem de Fátima para os governos envolvidos nuclearmente na época, né, algo que não tinha sido revelado, como uma grande revelação, porque se eles tomassem a iniciativa, o mundo poderia acabar a partir dali. Então, até com essa intervenção do Papa, com a intervenção das profecias, houve um retrocesso dos poderes vigentes e a guerra nuclear foi abafada. Também pelo motivo dos extraterrestres, né, que nós sabemos muito de outras, né,
situações. Então, Nostradamus, né, ele vai escrever várias questões, ele prevê, né, várias situações. Por exemplo, a queda de um cometa ou asteroide na Terra, podendo iniciar uma catástrofe geológica sem precedentes, né? Uma guerra nuclear com armas de alta destruição, tá? Que poderia ser o preâmbulo, como a gente chama, né? A gente gosta de falar que a guerra nuclear seria o aperitivo de uma catástrofe maior, que seria de ordem geológica. Mas a discussão sempre foi o que dispararia vamos assim dizer, uma catástrofe geológica. Tem que ser algo bastante importante, né, que mexa com o eixo da Terra, que mexa com o núcleo da Terra, algo que tivesse essa estrutura de força, como no caso da Atlântida. O que causou o afundamento da Atlântida? O que causou tanta destruição na época da Atlântida? Né? Então, nós não sabemos, não há nenhum marco, né? Então, por isso que muitos falam sobre o astro X, também sobre Nibiros, muita gente ainda acredita na existência de Nibiros. Muitos estudiosos de Nostradamus também alertam para que Nostradamus fala sobre um astro destruidor, sobre a possível astro X que estaria, né, causando catástrofes geológicas no futuro próximo. Tá? Mas isso são interpretações. As coisas de Nostradamus não são tão claras. Geralmente as pessoas conseguem associar profecias depois que elas passam. Né? Eles não conseguem, Nostradamus está falando que vai acontecer tal coisa amanhã, esse ano, tal, sabe? Não. Então é difícil. Nostradamus ele é muito difícil mesmo. Né? Muito difícil. Tem perguntas? Então, uma das questões que a gente pode conversar aqui é a seguinte. Esses profetas antigos, eles não tinham muita noção sobre o plano superior, sobre o plano astral, principalmente sobre o extraterrestre. Né? Nós sabemos que uma guerra nuclear, eu já discuti com vocês aqui em outros, nós vamos discutir isso em seminários futuros, sobre como os extraterrestres impediram essa guerra nuclear. Eles jogaram duro contra os governos nuclearizados da década de 50 e 60 para poder impedir que essas forças entrassem em confronto, usando armas de destruição em massa, dando até um ultimato aos seres humanos: se eles começassem a guerra, os ETs dizem que eles iriam terminar. Aí a nossa humanidade, né, não haveria vencedores e também não haveria um mundo onde os homens pudessem ser os donos desse planeta. Ou seja, os ETs iriam intervir de tal forma que todos os seres humanos iam perder sua liberdade. Nós temos o livre-arbítrio até certo ponto. Mas a partir do ponto que o nosso livre-arbítrio leva à destruição do planeta e de outras espécies todas que estão aqui, aí a coisa muda de figura. Aí as forças superiores poderiam intervir de uma tal maneira para corrigir todo este desastre humano causado pelos seres humanos. Né? Então, a participação dos seres extraterrestres, isso claro que Nostradamus não previu. Né? Não, ele não previu. Ele não conseguia nem entender o que ele estava vendo, quanto mais botar IT na jogada, vai ficar uma meleca desgraçada. Não há nenhuma referência nas profecias de Nostradamus, né, sobre essa questão, né, do... Tem um vidente italiano, né, um vidente moderno italiano, chamado... oh meu Deus, já vou lembrar o nome dele. Ele tem as chagas do Cristo nele. Não, já lembrei. Giorgio Bongiovanni, o nome dele. Hoje ele mora aqui no Uruguai, ele não mora na Europa. A história dele é uma história muito interessante, que ele vai no Santuário de Fátima, que todo ano tem a comemoração sobre a aparição,
o dia e a hora da aparição, eles têm uma cerimônia muito grande lá. Milhares de fiéis vão lá. É por volta da meio-dia que acontece a aparição, né? Então eles vão no santuário de Fátima, e estava lá ele com mais milhares de pessoas, naquele mesmo horário, esperando, né, fazendo aquelas orações, e de repente ele entra em transe. Ele entra em transe e aparece para ele, diante dele, a Virgem Maria, falando para ele o seguinte, presta atenção, fazendo a seguinte revelação para ele. Que ele, né, Giorgio Bon Giovanni, ele era a reencarnação de um daqueles jovens chamado Jacinto, que era uma daquelas 3 crianças pastoras que participaram da visão original em 1917 e que morreu cedo de tuberculose. E a própria Virgem Maria tinha previsto que ele ia morrer cedo. Logo após as aparições, ele teve tuberculose e morreu. Morreu os 2, só sobrando a Lúcia. E que ele era a reencarnação, né? E que numa das profecias que ele fez para ele, para as 3 meninas, para os 3 pastores, né? A menina Jacinto e Marta, Lúcia, Marto e Jacinto, ela falou que ele ia partir, mas que antes do fim dos tempos, ele voltaria a reencarnar para encontrar com a Lúcia, que ia ainda estar viva, e ela estava viva, né? Nessa época. E ele teve todas essas revelações, e que ele, a partir de então, iria revelar a verdadeira mensagem de Fátima ao mundo, que o Papa escondeu a Lúcia, que ela não revelou aquilo que a Virgem Maria pediu para revelar ao mundo. E a Igreja Católica proibiu que essa verdade fosse passada para o planeta, para o mundo. Então, a partir daquela data, ele iria carregar as estigmas de Cristo. Então ele é um estigmata, onde parece nele, brota as estigmas de Cristo, sangra, né? E a partir de então ele veio fazendo essas profecias, né? Falando sobre o terceiro segredo de Fátima. Tá? Falando sobre o fim do mundo também. Né? E nessas revelações, segundo esse Jorge Mondoma, tem 3 revelações. Né? Tem a revelação sobre a crise na Igreja Católica e o caos e a inverdade que a Igreja Católica publicava, por isso que o Papa fechou, não queria que se falasse nada sobre isso, porque o maior discurso era contra a Igreja Católica, a própria Virgem Maria metendo o pau na Igreja Católica, aí seria difícil sustentar, né? Uma aparição onde a própria Virgem Maria metia a lenha no Papa, né? E toda a organização da Igreja, né? Seria muito difícil o Papa sustentar isso e revelar isso ao mundo. Por isso escondeu, uma das questões escondeu. Uma outra questão era, isso é muito importante, né? Uma das profecias deles era o contato com seres extraterrestres. E o perigo de uma guerra nuclear, da Terceira Guerra Mundial. Então essas 3 coisas, né, nessa terceira mensagem de Fátima, é um documento, porque na verdade não teve a aparição de Fátima, foi várias aparições, várias. Parece que foi 6 meses, 6 aparições, se eu não me engano. É uma vez por mês que ela aparecia, mesmo dia e mesmo horário. E quando a última aparição aconteceu, a igreja meteu a mão nas crianças, entendeu? Sumiu, não deixou a criança falar com ninguém, não deixou, enclausulou a Lúcia, né? Ela ficou freira enclausurada até o resto da vida, sem comunicar com ninguém. E o Papa pediu que ela redigisse, né, todas as suas visões. Então ela fez isso em 3 documentos. Ela fez uma primeira parte, uma segunda parte e uma terceira parte. Por isso que chama Os 3 Segredos de Fátima. Tá? Pode falar. Existe uma profecia de Nostradamus para o fim dos tempos, onde ele via homens com focinhos de porcos. Seria as máscaras que estamos usando agora nessa pandemia? Não. Não. Essa seria a tecnologia utilizada pelos pilotos
pelos pilotos dos caças, dos aviões, e também dos soldados que vão para a guerra por causa do medo do gás, de armas químicas. Então eles estão tudo com aquelas coisas, parece focinho de fogo e tal, tudo encapetado, os soldados modernos de hoje, tudo com a tecnologia no capacete e tal. O soldado de hoje é muito complicado. Ele é todo vedado, tá? Então ele tinha visão de ver não só os pilotos, né, pilotando aquele jato que tem a coisa de oxigênio, né? Parece uma tromba assim, né? Toda aquela roupa e tal, e o soldado mesmo que tem aquelas máscaras antigás e capacete, como se fosse um capacete, né, que, com óculos, tudo, viseira, câmera, tudo equipamento conectado. Parece um bicho de outro mundo mesmo. Para o cara de 1817, de 1500, né, veio uma coisa dessa. Qual será a profecia de Nostradamus que ainda não ocorreu, que será mais impactante daqui para frente? Nenhuma. Eu já falei para vocês o seguinte, veja bem, a profecia, ela não é uma realidade, ela não é uma verdade, certo? O Nostradamus viu mísseis nucleares, mísseis sendo lançados. Ele tem uma profecia que ele fala, uma quadra que diz assim, e vi no céu um fogo arrastando uma trilha de faíscas. E após isso, um grande sol, né, surge no céu e incendeia toda uma grande cidade. O que ele estava vendo? Ele viu primeiro o lançamento de um míssil e o resultado desse míssil como uma explosão nuclear em cima de uma cidade. Entendeu? Claro, ele não viu Hiroshima, porque Hiroshima não foi bombardeada com mísseis. Nem míssil tinha naquela época ainda. Eles foram bombardeados por aviões. A bomba foi lançada de um avião. Mas hoje não. Hoje, né, todos os ataques primários serão feitos por mísseis de longo alcance. Tá? Existe algum vidente nos dias de hoje que é tão importante como Nostradamus foi? Eu não sei se é tão importante quanto, mas nós temos videntes brasileiros. Né? O próprio Chico Xavier falou algumas coisinhas que nós vamos estar discutindo também no nosso último módulo aqui, né? Que são os profetas brasileiros. Nós vamos falar de alguns profetas brasileiros. O Edgar Cayce é um profeta famosíssimo e é recente, né? Do começo do século. É uma característica comum nas profecias a ocorrência de pragas. A pandemia que estamos vivenciando poderia ser uma delas? Não, eu não vejo isso. Eu não vejo essa. Oi? Tá, vai. A instalação de uma nova era não seria mais eficaz se ela atingisse aos seres humanos mais trevosos? Então, eu sempre trabalhei aqui, trabalho com vocês há muito tempo, não por um apocalipse, não por um processo de autodestruição da Terra. O sofrimento humano é muito grande, muito grande. Nós podemos, né, fazer mudanças na consciência dessas criaturas trevosas que tem no nosso planeta pela consciência, pelo ensinamento, pelo aprendizado, né, pela mudança de comportamento através de um aprendizado, de entender a luz, entender a verdade, né, entender vida após a morte, entender tudo isso. Isso muda o paradigma de muita gente. Né? Eu nunca fui a favor de uma destruição, de um apocalipse. Eu sempre fui da partição de que tem outro jeito de fazer a coisa. Né? Nibiru está entre as probabilidades nas centúrias de Nostradamus? Está sim. Segundo, veja bem, alguns especialistas. Isso não significa que interpretaram corretamente, porque é complicado, né? Tem uma centúria que diz assim: ele aparecerá no setentrião, não longe de Câncer, uma estrela cabeluda. Na terra, grande temor da humanidade. Ninguém se proverá para as despesas e ninguém se preocupará para elas. Então é como se ele desse uma coordenada, né? É como se ele desse, alguns especialistas acham que ele aparecerá no setentrião. O setentrião é o hemisfério norte. Não longe de Câncer, uma estrela cabeluda. Quando ele fala isso, deixa eu tentar explicar para vocês. Né?
Então, essa centúria de Nostradamus, alguns especialistas acreditam que ele está profetizando um astro intruso, um astro destruidor, né? O astro X, Nibiru, como as pessoas querem falar, né? Que seria o causador das catástrofes. Então, ele fala assim, né? Aparecerá no setentrião, né? No hemisfério norte, né? Não longe de Câncer, uma estrela cabeluda. Quando ele fala não longe de Câncer, uma estrela cabeluda, então eu tenho a Alfa Câncer, de Câncer, e ao lado de Câncer nós temos a constelação do Leão. Né? Então, a constelação do Leão, Alfa Leão, é Régulus. A estrela Régulus, então, seria a estrela cabeluda, porque o Leão tem juba cabeludo, né? Então, não longe de Câncer, a constelação de Câncer, de uma estrela cabeluda, ele aparecerá. Ele quem? Vamos supor que nessa coordenada aqui aparecerá um astro intruso. Né? Entendeu? Será visto pelos astrônomos e tal. Mas às vezes as pessoas, é só um cometa, é só um objetinho aqui, ninguém vai esquentar a cabeça, vai continuar com a vida normal aqui. E de repente, depois de um tempo, esse astro causaria enormes catástrofes. Catástrofes na Terra. Mas aí já seria tarde e o ser humano não conseguia fazer nada para... Por isso que ele fala, ninguém se preocupará com as despesas e ninguém se proverá para elas. Tem todas essas coisas. Né? Então a gente não sabe, são suposições de que ele estava falando e dando a coordenada da aparição de um astro intruso. Né? Pode ser um cometa, pode ser um planeta gigante, como o Nibiru, pode ser alguma coisa, não sabemos. Né? São suposições, sempre são suposições. É difícil, muito difícil interpretar Nostradamus. As aparições de Fátima foram, na verdade, naves no céu? Então, o lance é o seguinte. Quando eu tenho uma mulher, uma portuguesa, que ela esteve no Brasil várias vezes, ela chama Fina da Armada. Vocês podem até procurar na internet. Ela foi uma especialista em estudar a aparição de Fátima. Tem um outro padre também, na Igreja Católica, que estudou muito as aparições de Fátima. Quando as crianças foram entrevistadas para descrever a pessoa que ela estava vendo, o mais engraçado, ela falava que ela via apenas uma luz e um rosto que ela não conseguia definir o que era, como era, né? E um corpo. Quando falou que tamanho tem, ela falou que era do tamanho dela. Do tamanho dela, você tem que entender que ela tinha 13 anos na época. Então ela era uma criança muito pequena. Então a Virgem Maria seria muito mais alta do que ela. Né? E ela fala que o ser que ela contatava com ela tinha o tamanho dela. Vai saber o que essa criança contatou realmente, né? Você está entendendo? Hoje, para nós aqui, para qualquer vidente aqui no Brasil, qualquer clarividente que fala com espírito, vê seres diferentes, né? A gente sabe o que a menina viu. Né? Qualquer espírito poderia aparecer e conversar com ela. Não precisa ser a própria Virgem Maria, né? Ela não tem nem noção, ninguém tem noção do que é Virgem Maria. Ninguém viu o rosto da Virgem Maria, nem de Jesus, né? Parece um cara barbudo, com cabelo, mas é Jesus. Tá? Esse é um ponto-chave da questão. Quanto à eventual guerra nuclear, já passamos da data limite. Nesse caso, os ETs já podem garantir que não haverá mais nenhuma guerra nuclear? Não podemos garantir. Por que não podemos garantir? Porque você não sabe qual é a reação do ser humano. O ser humano está no livre-arbítrio. Tá? Passamos esse tempo tal. Mas vai lá que entra em um ranca-rabo entre China e Estados Unidos. Né? Vai, a gente não sabe. De repente, uma crise econômica entre os dois países aí, os caras resolvem, né, se matar aí e levam nós junto. É complicado, cara. Os caras, às vezes, tem general, tem soldado que não tá nem aí com os ET, não quer saber, manda os ET a merda e fica bravo e joga uma bomba. Se acontece alguma coisa, a gente não sabe.
né, esse domínio mundial da China, esse problema dessas ideologias comunistas e a extrema-direita no Ocidente, é uma luta sem precedentes, econômica, ideológica, né? Até que ponto é correto afirmar que as profecias guardam algum tipo de correlação com os karmas coletivos? Então, até tem muita possibilidade, porque em todas as épocas nós vemos guerra, né? Você vê, a primeira guerra, a mensagem de Fátima é muito interessante, porque foram três documentos que ela escreveu. O primeiro documento falava sobre o fim da Primeira Guerra Mundial. Olha, prestem atenção, eu quero que vocês entendam uma coisa. Essa aparição foi em 1917. Tá? Você está entendendo? 1917. Estava acabando a Primeira Guerra Mundial, mas estava iniciando a maior pandemia de todas. A gripe espanhola. Foi algo horrível. Então, a Virgem Maria falou que uma praga muito maior ainda ia devastar a humanidade. Na primeira mensagem. Então, ela falou, essa guerra está terminando. Ela falou assim, mas algo muito maior ainda virá, uma destruição muito maior para a humanidade, e começará uma nova guerra antes do final da metade do século XX, que foi a Segunda Guerra Mundial. Tá? Foi muito maior que a primeira. Então veja bem, a primeira mensagem fala do final da Primeira Guerra Mundial e fala de um sofrimento grande para a humanidade. A segunda mensagem de fato fala sobre a Segunda Guerra Mundial. Quando você via, inclusive, ela fala assim, quero um aviso, quando você via o céu todo da Europa iluminado por luzes estranhas, você saberá que é o sinal que eu estou enviando para o início desse acontecimento terrível. Em 1939, antes da Alemanha começar a Segunda Guerra Mundial, no Natal de 1938, apareceu uma aurora boreal inexplicável no norte, iluminando a Europa inteira. Você podia ler jornal à meia-noite em Londres. Tão claro que o céu ficou. Raríssimo fenômeno. E ela tinha colocado isso é o sinal da grande catástrofe que viria. Você está entendendo? Porque, veja bem, essas questões são karmicamente previsíveis. Essa dá para qualquer vidente prever. Porque são conflitos inevitáveis. Por exemplo, quando a Primeira Guerra Mundial acabou, os alemães, eles ficaram tão irritados, né? Não sei se vocês não conhecem a história. Eles tiveram que entregar toda a marinha deles de mão beijada para os ingleses. Como pacto não é pacto de Varsóvia, que menina. Como pacto sobre o armistício. Como eles iam assinar a rendição, quais as condições que a Alemanha teria que passar para não ser mais atacada, mais destruída, o final da guerra, né? Então ela teve que fazer 1000 concessões, entendeu? Inclusive entregar toda a marinha a serviço para os ingleses. Isso foi uma humilhação para os oficiais, foi algo assim terrível. É isso, Pacto de Versalhes, aí está certo. Então esse pacto deixou a Alemanha assim, mas num ódio terrível, que com certeza isso levou Hitler a preparar e os alemães a preparar a Segunda Guerra Mundial e a vingança. Tá? A vingança contra a Inglaterra. As profecias não geram um certo medo na humanidade? Se a profecia for ruim, ela não deveria ser escondida? Então, por isso que eu falo, né? As profecias, elas servem como um alerta na tentativa de impedir que o ser humano cruze esse caminho ou vá por esse caminho. Mas realmente ninguém nunca levou as profecias a sério, por mais devastadoras e horríveis que elas fossem. Primeiro lugar, o Papa não deixou a Fátima falar, travou, certo? Né? Então, qual foi a eficiência da aparição de Fátima? Nenhuma, porque os documentos foram todos escondidos pela igreja. Você está entendendo?
E a terceira mensagem de Fátima certamente falaria de uma terceira guerra. As três mensagens, uma da Primeira Guerra, outra da Segunda Guerra, a outra foi vetada, Terceira Guerra Mundial e um monte de outras coisas que poderiam acontecer, como profecias, né? Como profecia. A mídia mundial está sob controle de um grupo seleto. Sendo assim, não está mais fácil fabricar uma falsa profecia? Tá, com certeza. Pode ser fabricado falsas profecias. Tem muita falsa profecia por aí. Não tem uma, tem muita. Muitos falsos anticristos, né? Falsos profetas, tá cheio. Né? Tá cheio. Nós precisamos entender que o nosso mundo ele é um mundo bastante confuso. As informações não nos chegam realmente. Quem está no poder bloqueia profundamente as informações. Certo? Por exemplo, mas eu acho de uma grande ingenuidade, a aparição da Virgem Maria, achando que a igreja ia revelar tudo aquilo. Mas nem a pau. O país, Portugal é extremamente católico, extremamente voltado, né? A Igreja Católica seria capaz de utilizar as profecias de Fátima para continuar manipulando a opinião das pessoas? Ela fez isso. Ela fez isso. Quando ela fez isso, ela se achou no poder, né? Ela tinha o poder de vetar. Mas sabe como uma das coisas importantes? Sabe por que ela vetou também? Deixa eu explicar uma coisa em Fátima. Como é que o Papa e a Igreja Católica vai explicar o seguinte? Ela tem que explicar o seguinte. Por que a Virgem Maria escolheu 3 crianças e não escolheu o Papa? Por que a Virgem Maria não chegou lá no Vaticano, apareceu para o Papa? Papa, é o seguinte, ó, o senhor é o cara da igreja aí, o senhor que tem uma procuração nossa na terra, de Deus, quero falar com o senhor, então tem 3 profecias que tem que revelar para o mundo. Por que a Virgem Maria não escolheu o Papa? Simplesmente porque ela não reconhece a autoridade do Papa. Certo? Foi lá com as 3 crianças. Humilde, simples, pura de coração, sem toda a sacanagem que rolava dentro da igreja. Tá? E rola até hoje. Né? Então, esse é o ponto crucial. Por isso que esses documentos tinham que ser escondidos. Porque a igreja não está pronta para falar sobre si mesma e sobre a verdade, sobre a podridão que ela está sentada. Entendeu? E a igreja não sabe nem o que é reencarnação, cara. A igreja é um atraso do caramba. Né? Professor, o senhor teria alguma profecia para nos adiantar? Não, eu não faço profecias. Em primeiro lugar, eu não sou um profeta. A única profecia que eu fiz na minha vida aconteceu e eu não quero fazer outra, não. Né? Eu falei uma vez, né? Eu fiz uma profecia uma vez, que eu falei que iria acontecer um grande desastre, assim, 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 na Ásia. Fiz um mapa, coloquei até o ponto, e em 2001 aconteceu o famoso, né? Hã? Não é 2011, o grande terremoto da Ásia, e com o grande tsunami da Ásia, devastando quase que 1 milhão de pessoas. Né, lá na Tailândia, todo aquele né, e chegou até 9,1 o terremoto, é o maior terremoto do planeta Terra até hoje. 2004, isso. Dia 26 de dezembro de 2004. Eu tenho um vídeo que eu não coloquei, nunca coloquei. Naquela época eu fiz um vídeo, circulou em todos os lugares. O meu vídeo foi feito em 90 e eu fiz esse vídeo em 1991. E a profecia se cumpriu em 2004. Tá? As próximas profecias poderiam ser lançadas pelos ETs em todos os meios de comunicação? Pode. Se eles quiserem, eles podem. Mas não uma profecia assim, né, no sentido, existem as profecias, existem coisas que estão prestes a acontecer, que estão no controle deles. Então eles sabem que vão acontecer. Certo? Tá ok?
Agora, tem coisas que fogem ao controle, por exemplo, um astro, um asteroide, eles podem desviar, eles podem não deixar isso aqui acontecer com a Terra, então eles têm controle sobre isso. Né? Não deixaria um asteroide chegar a cair agora, destruir a humanidade sem sentido. Tá? Não, nós temos a proteção dessas forças também. Né? Então é isso. Vocês estudem, né? Quem quiser, vai lá dar uma olhada em Nostradamus, dá uma olhada nos estudos, né? Nostradamus é muito difícil de ser interpretado, tá? Todas as pessoas acham e acham. Mas até hoje não existiu nenhuma profecia de Nostradamus feita com data e hora marcada para acontecer. As pessoas só conseguem, depois que o fenômeno acontece, tentar ver se Nostradamus previu isso em alguma quadra. Está entendendo? Então, aí se torna também um profeta meio chato, meio inútil, né? Uma profecia que ninguém consegue decifrar, para que serve? Para nada. Né? Entendeu? Eu falo isso, né? Por isso que nos dias de hoje, teria que aparecer um cara, assim, ó, pessoal, no dia tal, a tal hora de maio, a tal hora acontecerá um gigantesco terremoto em tal lugar. Que terremoto ninguém prevê aqui na Terra. Só alta tecnologia astral, só os caras conseguem prever que um terremoto vai acontecer e vai atingir, vai matar milhares de pessoas. Aí eu posso falar para você que o cara é bom. Mas ser claro, não ficar falando em centúrias, escondendo. Quero chegar e pum, pronto. Certo? Né? Aí sim seria, né? Todo mundo estaria esperando a segunda profecia do cara, né? Terceira, quando aí o cara abria a boca, milhões de câmeras no cara, né? Aí o mundo ia dar atenção. Certo? Né? Então é isso, pessoal. Então amanhã a gente vai falar sobre Edgar Cayce, o grande profeta adormecido. Ele é conhecido como profeta adormecido. Namastê.